Glória a Deus por tudo. Meus queridos, durante esses dias, eu tenho sido ministrado pelo Espírito Santo de Deus acerca de um tema que eu nunca tinha parado para pensar nas coisas que eu tenho pensado. E sabe quando Deus vai fechando assim, ó, quando Deus quer falar uma coisa com você, quando Deus quer falar uma coisa com você, Ele vai fechando. Então, se você vai para um evento, o evento vai falar daquilo que Deus está falando com você. Se você para conversar com um amigo, seu amigo começa a falar uma coisa nada a ver e redunda naquilo que Deus quer falar com você. Se pousa um passarinho na sua janela, o passarinho começa a piar naquilo que Deus quer falar com você. E o tema que Deus tem tratado comigo é santidade. Isso começou já em dezembro, final de novembro, dezembro. Aí depois eu comprei um livro que eu indico muito, do J.C. Ryle, que chama Santidade. É muito bom. Estou lendo ele ainda, é um livro muito extenso. Depois nós fomos na conferência, que quem não foi, não, ninguém foi, né? Então posso assegurar, vocês perderam, foi muito legal. Do Vozes do Convergência em Montemor. O tema foi zelo, mas o dia que nós ficamos lá, eles falaram muito sobre santidade e santificação. E então é isso que eu gostaria de meditar, de conversar com vocês. Não sei se vocês tinham expectativa de hoje receber uma palavra profética para 2020, mas qual que é o ano do cultuar 2020? É o mesmo do 2019, se arrepender dos pecados e buscar a Deus. O nosso ano todo vai ser assim, olha que da hora. Então você já sabe qual é que vai ser. Se quiser mandar fazer adesivo, pode mandar fazer, que o tema vai ser sempre esse, tá? Gente, falando para nós aqui como igreja, isso cria uma confusão na cabeça das pessoas. É muito difícil. Quem aqui é sacerdote? Levanta a mão. Todo mundo. Todo mundo é sacerdote. Fica muito difícil eu dizer qual vai ser o rumo do seu sacerdócio em 2020. Porque daí eu limito você a coisas que talvez você não vai viver. Porque talvez não seja para você. Então, aonde que está a resposta daquilo que eu tenho que fazer no meu ano? Está no seu sacerdócio. Porque Deus, Ele quer comungar com você para falar para você aquilo que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida. Então, não sei se você parou para pensar nisso ou não, nós falamos no nosso encerramento, mas medite no Espírito Santo de Deus nas coisas que Ele quer desenvolver em você e através de você no ano de 2020. Amém? Então, a santidade. Irmãos, primeira coisa que eu queria falar para vocês é uma frase que está no livro que eu li e eu achei muito legal. A santidade não é sua inimiga. A santidade não é sua inimiga. Nós vemos a santidade como um inimigo, como um negócio que a gente tem que fazer, e aí a gente tem que ser santo, aí eu tenho que andar em santidade, eu tenho que andar em santificação, e aí você enxerga a santidade como um inimigo. Essa é a verdade, é o que está dentro do coração da maioria de nós que estamos aqui. Talvez exista algum privilegiado que não pense assim, mas a maioria pensa assim. Quando você escuta o tema santidade, você fala assim, e vem. Pronto. Vai vir o quê? Cobrança. Só que eu não estou aqui essa manhã para falar para você parar de pecar. Porque isso você já sabe. Quem aqui não sabe que a gente tem que parar de pecar? Levanta a mão. Todo mundo sabe, gente. Então, o meu desafio aqui essa manhã, e o que eu estou sentindo no Espírito Santo de Deus na minha vida, não é falar para você, para de pecar hoje, não faça isso, não faça aquilo, isso é pecado, aquilo é pecado. Não, o meu desejo essa manhã aqui é gerar consciência em você, daquilo que o Espírito tem gerado consciência em mim, para que nós possamos entender algumas coisas, e então para que isso gere a consequência que é a atitude. Por muito tempo a gente gritou nas vielas, nas portas, sobre santificação. E por muito tempo a gente falou
quando abordando o tema santificação, a gente falou mais do pecado do que da santificação. Nós falamos mais de Satanás, das estratégias de Satanás, do que das estratégias do Senhor Jesus. E não é assim que funciona. A santificação anda e está com Ele. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, antes da gente entrar num texto bíblico aqui. Santificação é a prática do que se tem aprendido do Espírito. Isso é santificação. Santificação é parar de pecar? Não. Por quê? Porque eu posso me esforçar, humanamente falando, e alguém aqui, uns vão ser mais determinados do que os outros. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de falar assim, eu vou fazer um negócio e eu fazer até o fim. Eu sempre tive essa dificuldade. Então, a faculdade que eu terminei não foi a mesma que eu comecei, e por aí vai. Mas pode ser que tenha alguém aqui que seja determinado. Fale, não, eu vou fazer e faça até o fim. Beleza. Aí amanhã você fala assim, eu vou parar de pecar. Primeiro, você não vai conseguir. A Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. A Bíblia diz, lá nas epístolas de João. Por quê? Porque todos nós somos falhos e todos nós temos pecado. Então, se você for muito determinado e falar assim, não, a partir de amanhã eu não vou pecar. Beleza. Talvez a sua segunda-feira você consiga ser um pouco mais santo. Você vai estar um pouco mais em observação acerca dos seus pecados, acerca das suas falhas. Mas vai chegar terça-feira, irmão. E o ano, só um ano, tem 365 dias. Esse aqui tem 366. É muito dia para você combater a sua força. Você não vai aguentar. Posso adiantar para você, você vai cair. Você não vai aguentar, você não vai dar conta. A luta é muito ferrenha. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos entender que a santificação é a prática daquilo que eu tenho aprendido do Espírito. Para eu ser santo, eu não tenho que parar de pecar. Para eu ser santo, eu tenho que conhecer mais a Jesus. Eu preciso conhecer mais, eu preciso estar mais com o Senhor. Eu preciso me desenvolver mais no Espírito, porque a santificação é a prática daquilo que se tem aprendido do Espírito. Se eu não tenho aprendido nada do Espírito, não tem como eu ser santo. Na minha própria força eu não vou conseguir fazer, porque quem garantiu o passe para que eu fosse progressivamente desenvolvido em santificação foi Jesus. Se eu não for através dele, eu não vou conseguir ir. Santificação, irmãos, não diz apenas a respeito de leis morais, daquilo que se pode e não pode fazer. Santificação não é só você não olhar pornografia. Santificação não é só você não mentir. Santificação é você estar perto daquele que é santo. E em consequência disso, ele vai te santificar cada dia mais. Então talvez você deseje muito ser santo, mas talvez você sempre tenha tomado as formas erradas. Eu oro bastante, mas eu não conheço a justiça de Deus. Está errado, você não vai conseguir ser santo. Eu leio 24 horas, mas eu não medito, eu não oro. Está errado, você não vai conseguir ser santo. Os fariseus também liam muito. Então, irmãos, é nós estarmos com Ele, é nós meditarmos na palavra, é nós termos uma vida de oração. Então a santificação é a prática do que se tem aprendido. Outra coisa que eu queria falar, e aqui eu queria falar para aquelas pessoas que têm uma ideia teológica já mais formada acerca de salvação e tudo mais. Você vai ver muitos textos na Bíblia que falam acerca de santificação, colocando a salvação em xeque. Você acredita em salvação eterna, Wesley? Sim. Você acredita em predestinação? Sim, eu acredito. Mas existem muitos textos na Bíblia em que a santificação vai colocar a salvação em xeque. Sobre herdar o reino, sobre ir para o céu. E como que a gente entende isso? Existem coisas que não se podem entender. A Bíblia não foi feita, irmãos, para ser compreendida. Ah, fica fácil. Então beleza, então vamos lá fora e você me explica como que um espermatozoide vira um ser humano. Existe toda uma explicação científica, sim, mas a ordem disso acontecer, isso acontecendo automaticamente, como é possível isso acontecer? Não tem explicação. Agora nós estamos aqui, as abelhas estão trabalhando lá fora para produzir pólen, as árvores estão fazendo fotossíntese, você não está vendo, você nem parou para pensar nisso. Quem sustenta tudo isso? Quem criou tudo isso perfeitamente? Foi Deus. Isso é explicável? Não! É uma ordem perfeita.
coisas se encaixam perfeitamente, onde nós temos uma lei natural, onde nós conseguimos viver entre milhões de pessoas sem que uma mate a outra o tempo inteiro, porque existe uma lei filosófica na sua cabeça que fala assim: você não pode ser matando todo mundo. Quem te ensinou isso? Ninguém, Deus. Então como você explica isso? Não tem explicação. Nós estamos cercados por coisas que não tem explicação. Olha a imensidão do espaço. Não tem explicação, não tem como explicar. A ciência pode dizer como é que funciona, mas não tem como explicar a criação, como se estabeleceu tudo perfeitamente, como tudo isso se deu. Então tem coisas na Bíblia que não tem explicação, irmãos. A Bíblia não foi feita para ser explicada, ela foi feita para ser obedecida e entendida. As coisas que Deus criou foram feitas para serem entendidas e obedecidas. Então como que a gente consegue conciliar isso? Não tem como conciliar. Deus nos salvou, nos amou, nos resgatou, nos comprou, e Ele deseja que nós sejamos santos. E o fato de nós não sermos santos acarretará uma série de consequências sobre nós. Ponto, é isso. Então não tem como entender. A gente vem de uma herança grega, aristotélica, filosófica, de que tudo a gente quer encaixar. É normal, todo ser humano é assim, é a herança dos gregos, que nos ensinaram a pensar. Mas os gregos foram criados por Deus, os gregos não criaram Deus. Então tem um determinado momento em que a gente tem que reeducar nossa mente, virar e falar Isaías, o que Isaías diz. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos, diz o Senhor. Não tente me colocar na sua caixinha, porque fui eu que criei todas as coisas. É o que ele falou para Jó. Quando Jó estava tão aflito, ele virou para Jó e falou: onde que você estava quando eu criava tudo? Então, irmãos, nós temos que entender esses princípios antes da gente avançar aqui. E a última coisa que eu vou falar: o ambiente da face do Eterno não é uma meditação, não é uma música, não é um pensamento, é uma atitude. E isso eu vou justificar com um texto que a gente vai ler. O ambiente da face de Deus não é uma meditação, não é uma música, não é um pensamento, é uma atitude. É a santificação. Abra sua Bíblia em Hebreus 12. Vamos ler a Bíblia, né? Eu quero ser bem objetivo hoje, pessoal. Eu vou falar 3 tópicos agora que a gente entrou na administração. E eu tentei colocar eles aqui de uma forma mais enxuta possível. Primeiro, nós vamos entender a necessidade da santificação, da santidade. Depois, nós vamos entender a problemática. E depois, nós vamos entender a prática. Então, vamos lá. Outra coisa que eu anotei aqui para falar para vocês. Não olhe os textos que nós vamos ver aqui sobre o prisma do medo. Deus, quando escreve as coisas na Bíblia, Ele não quer gerar medo, Ele quer gerar consciência. Deus quer fazer com que você e eu venhamos a pensar naquilo que Ele está falando. Talvez o texto que nós vamos ler aqui, quando você lê, gere medo no seu coração. Que a gente comece a fazer a nossa autoanálise, é normal, e a Bíblia está aí para isso mesmo. Mas que você não se deite sobre o medo, não olhe sobre o óculos do medo, tá? Olhe sobre o óculos de consciência. Deus está querendo gerar em mim consciência. Então vamos lá. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém... Quantas pessoas vão ver o Senhor sem a santificação? Ninguém. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura. Nós vamos explicar biblicamente o que é raiz de amargura, que não é o que você achava que é, que brotando vos perturbe, e por meio dela quem? A raiz de amargura, muitos sejam contaminados. Então vamos primeiro explicar essa questão da raiz da amargura, que faz parte desse texto que a gente está lendo. Você não precisa abrir, mas depois eu mando para vocês o esboço. Mas em Deuteronômio 29, 18, a palavra diz assim: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva
venenosa e amarga. Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do seu coração, para acrescentar à sede a bebedice. Raízes de amargura são pessoas que não se atinam à santidade e acham isso bobeira. Ponto. Raiz de amargura não é um negócio que... Não. Biblicamente falando, gente, como que a gente explica a Bíblia? Pela Bíblia. Como que você explica um texto bíblico? Usando outro texto bíblico. Vocês sabem como o cânon do Novo Testamento foi fechado? Na época do Novo Testamento, no período interbíblico, os 400 anos de silêncio lá, de Malaquias, que é o Velho Testamento, até Jesus Cristo nascer, do Velho e do Novo Testamento, houve 400 anos de silêncio, onde Deus não se manifestou. Ele não falou, Deus não falou. Não tinha profeta, não tinha nada. Houve silêncio por 400 anos. O primeiro profeta que se levantou depois disso foi João Batista. Por isso que as pessoas davam muito crédito a ele. Porque elas viam que ele era um profeta e fazia 400 anos que ninguém se levantava em proezas, porque Deus não falava mais. Nesse período, muitos livros foram escritos. Macabeus, um monte de livros, que são os livros considerados apócrifos. Você sabe como que os pais da igreja, a igreja primitiva, fechou o cânon, o canônico do Novo Testamento, para a gente ter a Bíblia do jeito que a gente tem bonitinha aqui hoje? Debatendo os versículos com o restante da Bíblia. Porque a Bíblia, ela não pode ter erro. Ela não pode ela não pode dizer uma coisa aqui e outra coisa ali. Então foi isso que os pais da igreja usaram no início para poder testificar aquilo que era verdadeiro e aquilo que não era. Tem uma epístola de Pedro, por exemplo, que não entrou no cânon sagrado. Não está no cânon sagrado. Por quê? Porque sob o julgamento dos pais da igreja, que demoraram 400 anos para fechar o cânon do Novo Testamento, eles viram que Pedro tinha colocado coisa do homem Pedro lá. Paulo também colocou, mas ele foi inteligente. Ele falou: isso digo eu, Paulo, e julgo que tenho o Espírito de Deus. Ele não quis persuadir ninguém. Então, irmãos, como que a gente identifica algo na Bíblia? Usando outro versículo. É assim que as verdades se põem e as mentiras se caem. Então, raiz de amargura significa pessoas que não se atinam à santidade e acham isso bobeira. Deus falou isso em Deuteronômio, Deus falou isso em Hebreus. Muito provavelmente o autor de Hebreus, que a gente acredita que seja Paulo, estava se referindo a essa passagem de Deuteronômio também, porque ele cita o mesmo ensejo e a mesma situação. Toma cuidado, porque tem pessoas no meio de vocês que vão se tornar raízes de amargura e vão contaminar muitos. Então a raiz de amargura a gente sempre enxergou como algo que contaminava quem? Eu. E eu tinha que arrancar a raiz de amargura que eu tinha dentro de mim. Mas a raiz de amargura bíblica sempre atingiu um terceiro. Era alguém que se levantava jogando a santidade de lado. Se a gente pegar Deuteronômio, vai falar assim, ó: ninguém que ouvindo as palavras desta maldição se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz. São pessoas que estão pegando uma circunstância e falam assim: você não tem nada a ver, vamos tocar o barco, isso aí não importa. E aí o autor de Hebreus está falando a mesma coisa. Vamos ler de novo sobre essa ótica. Segui a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura aqui brotando. Ele está falando da pessoa? Não, ele está falando do meio deles. Nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam, da raiz de amargura, muitos sejam contaminados. Então esse é o primeiro tópico do texto aí. Agora vamos para a parte A do texto, que é o que fala de santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Gente, eu já fiz essa pergunta aqui: quantos verão o Senhor sem terem sido santos? Ninguém. O seguir, que a palavra fala aqui, dá a ideia de algo que nós temos que vigiar. Então a primeira coisa que eu queria estabelecer aqui para vocês é que a santificação é uma necessidade para que eu possa acessar o ambiente da face do Senhor. Ele está dizendo aqui o texto, não sou eu que estou falando, sem santidade ninguém. Quando a Bíblia fala ninguém, irmãos, é ninguém. Não existe hipótese. Quando a Bíblia fala ninguém, é ninguém. Então o autor de Hebreus está nos externando uma necessidade. Ele está dizendo assim: gente, a santificação é necessária para acessar o Senhor, é necessária para ver o Senhor.
A santidade é a atitude diária que me aproxima de Deus. Ele não está longe de mim, mas eu me distancio dele. A santidade é a atitude diária que me aproxima de Deus. Ele não está longe de mim, mas eu me distancio dele. Olha o que a palavra fala em 1 Pedro 2, 4 e 5. Vocês não precisam abrir também, eu vou ler certinho aqui. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. À medida que se aproximam dele. Então, vamos entender uma coisa aqui. Primeiro, a santificação, a santidade, ela é uma necessidade. Por quê? Porque sem santidade ninguém vai ver Deus. Ninguém. Não existe hipótese. O autor taxa. Ele fala, sem santidade ninguém verá o Senhor. Segundo, isso é uma atitude diária e progressiva. Por isso que você também não tem que se martirizar. Por quê? Porque a santificação é uma atitude progressiva. O autor o Pedro, quando ele escreve, é maravilhoso, que ele fala assim, à medida que. Ele está falando o quê? Conforme da ideia do quê? Isso aqui, conforme eu vou me aproximando dessa cortina, a sombra dela vai me cobrindo. Então é à medida que existe uma progressão na santificação. E como é essa progressão? Eu escolho um pecado que eu tenho e eu luto contra ele, e aí quando eu venço ele, eu escolho outro pecado e luto contra ele? Não. Você se aproxima de Jesus. Amanhã, mais do que você era próximo hoje. E depois de amanhã, mais do que você era próximo hoje. Irmãos, o Fábio começou o culto aqui fazendo uma oração muito séria. Ele falou assim, perdoa das vezes que nós esquecemos de você. Isso é sério. Se nós podemos colocar um desafio para nós, o desafio tem que ser ter contato com Ele todos os dias, por mínimo que seja. Por mínimo que seja. Mas ter contato com Ele todos os dias. Você quer ser santo? Irmãos, os homens que vieram antes de nós foram pessoas santas. De verdade, cara. Esses homens foram santos. E isso não foi do dia para a noite. Não foi uma atitude pessoal, humana, almática. Eles não foram num coaching que o coaching falou que eles tinham que fazer. Não. Eles receberam e comiam do Espírito Santo de Deus. Pedro. Jesus foi preso. Pedro cortou a orelha de Malco, o soldado. Jesus foi lá e colou a orelha de Malco. Eles prenderam Jesus e o levaram para ser crucificado. O que Pedro fez? Carpiu o lote. Saiu correndo. Quando confrontaram Pedro, falando, você é um daqueles que andava com ele. Ele falou, eu não. Ele negou Jesus. Jesus já tinha dito que isso ia acontecer. Certo? Beleza. Até o dia em que Pedro foi cheio do Espírito Santo de Deus. Pedro passou a ser santo. Irmãos, quem escreveu assim, à medida que se aproximam dele, foi Pedro. Por quê? Porque ele entendeu isso. E ele deixou registrado para nós, para que nós entendêssemos também. Então o Pedro, sem a santificação, saiu correndo, negou Jesus, não podia suportar a ideia de perder a sua vida por causa daquele cara que andou com ele 3 anos, ele viu um monte de milagre, ele botou fé que ele era o cara que eles esperavam, mas quando chegou o negócio mesmo, Pedro não tinha vivido um processo de santificação, ele não suportou, saiu correndo e foi embora. Mas qual foi o fim da vida de Pedro? Crucificado de ponta cabeça porque não se achou digno de morrer igual a Jesus. Sabe por que os discípulos foram despedaçados, dilacerados, cortados ao meio, decapitados? Teve um que amarraram bois em uma de cada parte do corpo dele e bateram nos bois para que ele fosse despedaçado. Sabe por que isso aconteceu? Sabe o que tinha que acontecer para que esses caras não vivenciassem isso? Era só eles negarem. Era só eles fazerem o que eles fizeram no começo. Nega e se esconde. Mas eles estavam santificados. Todos os dias eles se assentavam com o Mestre. E aquilo valeu mais do que a vida, do que a dor, do que todas as coisas.
Então, irmãos, a santificação, ela é progressiva, e se nós não nos colocarmos no processo da santificação, nós não vamos viver o que Deus tem para nós, porque nós não vamos suportar. Jesus certa vez disse para os próprios discípulos assim: muitas coisas eu quero falar para vocês, mas eu não vou falar agora porque vocês não podem suportar. Mas quando vier o Consolador, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar daquilo que vos tenho dito. O que diferenciava isso? O que mudou? Pedro mudou fisicamente? Pedro mudou psicologicamente? Não, porque você vai ver Pedro brigando com Paulo depois, ele já tinha o Espírito Santo de Deus. Os caras continuaram o mesmo. O Pedro era o mesmo chucro que cortou a orelha, que pulou na água pelado quando viu Jesus. Era o mesmo Zé, era o Pedro. Ele era o Pedro. Qual foi a diferença? Ele entendeu que ele precisava ser subordinado debaixo de um processo que se chamava santificação. E esse processo envolvia estar com aquele que ele conheceu e que agora pelo Espírito ele podia comungar. E então ele estava com Jesus. E aí ele era santo. Então, aí nós fechamos o primeiro tópico, a necessidade. Então, nós precisamos ser santos. Por quê? Em resumo, porque a Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. E nós queremos. Quem quer ver o Senhor? Eu quero ver o Senhor. Você quer ver o Senhor? Então nós precisamos ser santos. Agora nós vamos entender a problemática, que é o penúltimo tópico. Tiago 2,17. Esse texto aí é polêmico. Abre aí, por favor. Tiago, lá no fim da Bíblia, lá, depois das epístolas de Paulo. Tiago 2,17. Eu sempre tive dificuldade para entender esse texto, porque a minha base ela é calvinista. E os calvinistas às vezes eles acabam dando uma sambada em cima desse texto, rola um ppp. Mas agora, olhando pelo viés daquilo que Tiago queria dizer, lendo o ensejo, entendendo a questão da santificação, fica claro. E esse texto aqui, irmãos, presta atenção. Esse texto eu queria que você colocasse a mão na consciência, cara, e pensasse acerca da sua vida, como eu pensei da minha. Independente se você tem 10 anos de igreja, se tem 50, 80 anos de igreja, independente disso, por favor, coloque a mão na consciência. Pense acerca desse texto. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Agora olha aqui pra mim. Quando a gente estava na conferência do Convergência, eu escutei um negócio que eu achei muito legal, cara. Muito legal mesmo. Existe uma diferença entre a fé real. Isso é muito importante. Isso pode salvar a minha e a sua vida. Por isso presta atenção. Existe muita diferença entre a fé real e a fé intelectual. Existe muita diferença. Se eu perguntar aqui para vocês, inclusive para mim, quem aqui tem fé? Todo mundo vai levantar a mão. Eu tenho fé. Quem aqui crê que eu bati a mão no projetor? Quem aqui crê que Jesus veio e morreu em carne? Quem aqui aceita Jesus como seu Senhor Santo? Agora, quem creu de verdade? A palavra do Senhor diz assim: naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, e Ele dirá, eu não vos conheço. Naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome expulsei demônio, e Ele dirá, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Existe, irmãos, a fé intelectualizada. Existe a fé que você diz assim, eu creio em Jesus. Você crê em Jesus? Eu creio em Jesus. As obras que você frutifica concordam com isso? Eu tenho sangue real nas veias, eu creio em Jesus. Ok, os seus frutos condizem com aquilo que está dentro, que você diz que está dentro de você? Jesus disse assim, a árvore,
Você está dizendo que você é uma árvore que pertence a Ele. Jesus disse assim: a árvore se conhece pelo seu fruto. O seu fruto condiz com o fruto dele. Se não, irmãos, se não, nós temos que parar tudo que nós estamos fazendo, cara. Tudo. Se você identifica que na sua vida a fé que você diz que tem, ela é intelectual, ela só existe na sua cabeça, ela não molda o seu caráter. Você diz que você tem fé em Jesus, mas você não está com Jesus um dia da sua vida, irmãos, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada em mim, alguma coisa está errada em nós. Nós temos que tomar cuidado, porque alguém disse assim: você é a igreja, você é corpo de Cristo. Quem disse? Quem disse que eu sou? Quem disse? Então, irmãos, pare e pense nesse texto de Tiago. Tiago está dizendo assim: se a sua fé for intelectualizada, ela está morta. Por quê? Porque se a sua fé, se o que a sua boca diz, eu sou de Jesus, as pessoas, as suas obras não acompanham aquilo que a sua boca diz, é real o que a sua boca diz? Ou a sua boca só diz verdade? A minha não. Ou todas as vezes que você falou assim: eu vou emagrecer esse ano aqui, você emagreceu? Porque esse é o ano da Denise todo ano. Toda vez que chega em dezembro, o ano seguinte da Denise é o ano dela e do Rô fazer exercício. E o Ronaldo nunca fala nada, porque o Ronaldo é sábio. Mas a Denise sempre põe ele no jogo também, entendeu? Irmãos, eu tô brincando, mas o negócio é sério. Eu não tô falando pra vocês como uma coisa que eu tenho e que eu tô sentado em cima disso, eu sou um mestre, não. Nós temos que tomar cuidado com a fé intelectualizada. Nós temos que tomar cuidado com o fato da gente achar que a gente é corpo de Cristo, a gente achar que a gente é igreja, e a gente vai tocando a nossa vida do jeito que a gente está tocando. Então, em nome de Jesus, eu e você, pensemos isso hoje. E se você identificar, irmão, essa manhã aqui, que a sua fé é intelectualizada, como eu sei, Wesley, que a minha fé é intelectualizada? Vamos lá. Você diz que você crê em Jesus, ok. A palavra diz que quem crê em Jesus é nova criatura. As coisas velhas passaram, que tudo se fez novo. A palavra diz que aquele que crê em Jesus faria obras maiores que a dele. A palavra diz que aquele que crê em Jesus seguiria a santificação. A palavra diz que aquele que crê em Jesus estaria com ele, desejaria estar com ele. Uau, isso é chocante. Eu não estou assim. Então dobre o seu joelho hoje e clame para que Ele tenha misericórdia da sua vida, porque o que Ele deseja, a palavra do Senhor diz assim: Ele deseja salvar-nos, Ele deseja nos salvar. Se você se identifica assim essa manhã, se arrependa, corra. Mas eu não tenho força, é o que nós estamos falando essa manhã. Você não precisa ter força, você precisa ter Ele. Se você se identifica assim, se você olha para a sua vida e fala: Wesley, eu estou faz 10, 15 anos na igreja, mas a minha fé é intelectualizada, cara. Eu não criei nada com Deus em 2019 e eu estou falando que eu sou dele. Dobre o seu joelho essa manhã, dobre o seu coração essa manhã. Fala: Senhor, eu me arrependo. Essa palavra atingiu meu coração, ela quebrou meu ego, eu me arrependo. Eu quero me submeter a Ti em 2020. Eu quero me submeter ao processo de santificação. Eu não quero ter uma fé intelectualizada. Eu não quero ter uma fé morta. Eu quero ter uma fé real. Há esperança para você. Se essas palavras te identificaram e dentro do seu coração você falou: caramba, eu sou isso aí. Eu não parei para pensar, mas a minha fé é intelectualizada. O que eu vou fazer? Se você tem essa consciência, ela foi gerada pelo Espírito Santo de Deus para te salvar. Não tema, só se humilhe e se arrependa. Você não precisa dar nada. Você não precisa dar o seu dinheiro. Você não precisa dar a sua saúde. Não, você precisa só se entregar. Você precisa só se submeter à santificação. Você precisa só dobrar o seu joelho e dizer com a sua boca: eu reconheço, Senhor, eu estava errado. Colocaram na minha cabeça que eu era igreja, colocaram na minha cabeça que eu era salvo. Eu entendi isso intelectualmente, mas olhando para a minha vida, nada da minha vida condiz com isso que eu escuto. Como pode? E corra para o Senhor, porque
Ele vai te salvar. Jesus morreu para que você fosse salvo disso. O sangue de Jesus, ele tem poder, mas se lance aos pés dele, ore. Depois dessa ministração hoje, antes da ceia, nós vamos fazer uma oração. Só que você vai fazer a sua oração, porque isso é muito pessoal. Eu vou fazer a minha. Quando eu comecei a ler isso aqui, eu fui me arrumar de algumas coisas. E eu não estou falando me arrumar, gente, entenda. Eu acho que vocês estão entendendo que eu estou falando de santificação, né? Eu não estou falando assim, eu olhei para o meu cartel de pecados e falei, eu vou tirar esse. Não, eu preciso estar mais com ele. E é o último tópico, agora a gente vai para a prática. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 4:10. A santidade tem uma consequência. Coríntios 4:10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Isso foi falado muito aqui essa manhã, em outras palavras. Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Pausa aí. Você leu isso aí direito? Levando sempre no corpo. No corpo de quem? No nosso corpo. O morrer de Jesus. Qual que é o morrer? Eu tenho que morrer de verdade? Não. Mortificar as suas vontades. Pausa, não fecha a Bíblia. Se você creu no Senhor, se você entendeu o plano da santificação, junto com isso vinha algo que era assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o que eu faço agora não é segundo o imperialismo das minhas vontades, mas segundo a vontade dele, segundo o que ele quer para mim. Isso está junto com a salvação que nós temos. Então, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também, aí que é o da hora, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Pausa. A vida, e a tradução da palavra vida em grego é zoe, é a vida de Cristo mesmo, a vida de Jesus, a vida que ele nos deu. Paulo está falando que se nós nos submetermos à santificação, se nós formos críticos acerca disso na nossa vida, isso traria a vida de Jesus manifestada no nosso corpo. O que isso quer dizer? Eu não sei, mas é muito louco. Vocês concordam comigo que é muito louco? Por quê? Porque a palavra fala que depois que nós morrermos, o espírito volta para Deus e o corpo volta para a terra. E daí o Paulo está falando aqui que se eu me submeter à santificação, se eu matar o meu eu, as minhas vontades, se eu me submeter a esse processo, vão ter dias que eu vou cair, vão ter dias que eu vou estar de pé, mas o meu caráter está abraçado a me santificar. Paulo está falando que se eu fizer isso, a vida de Jesus vai se manifestar não no meu espírito, no meu corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Ele está falando do corpo, cara. Que louco! Quando eu me submeto à santificação, quando eu começo a ser crítico com a santificação na minha vida, a vida de Cristo começa a se manifestar no meu corpo mortal. Que impacto isso causaria na minha vida em primeiro lugar? Que impacto isso causaria na vida das pessoas que estão do meu lado? Porque não está falando do espírito, gente, não está falando da alma, está falando do corpo mortal. Vai receber o choque do zoe de Cristo. Então a santidade, ela tem consequências boas para a nossa vida. A santificação é uma guerra que lhe trará paz. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente escuta sobre santidade é o quê? É guerra. Só que a gente sempre pensa sobre o prisma daquilo que eu vou ter que deixar de fazer, que é uma realidade. Daquilo que eu vou ter que mudar e do quanto isso vai doer. Gente, a santificação, a santidade envolve dor. Isso é natural, não tem como.
Por quê? Porque toda vez que eu não tiver que fazer a minha vontade, vai doer. O mais gostoso é fazer o que eu quero fazer. É ver o que eu quero ver, é viver o que eu quero viver, é pegar o que eu quero pegar, é andar onde eu quero andar. Isso que é o gostoso. Por quê? Porque existe uma aprovação na sua alma quando você faz o que você quer. Então eu quero ir ali, aí eu vou ali, a sua alma se regozija. Eu fui na praia, eu queria ir na praia. A minha alma não ficou, ela não falou assim pra mim, não, praia é horroroso. Você vai naquela água gostosa, aquele clima maravilhoso, isso é ruim. Não! A minha alma estava assim, praia. Aí eu fui na praia, a hora que eu cheguei na praia, ela falou, Aí a gente foi, fez castelinho, Aí eu cheguei em casa, andamos de bicicleta com meu avô e com a minha avó, quase morreu todo mundo, não sei como isso aconteceu. Foi tudo gostoso, a minha alma estava assim, Eu estava amando tudo aquilo dentro de mim. Eu queria fazer. Só que a santificação, vão ter dias que a minha alma vai falar assim, praia, mas a praia é errado. E aí eu vou ter Wesley, com a minha consciência regenerada pelo Espírito, e estando com ele, conhecendo qual é a vontade dele, praticar, e falar assim, hoje você não vai comer praia, alma. Então qual é a primeira ideia que passa na nossa cabeça? Santificação envolve dor, guerra constante, Satanás, terrorismo, dificuldade, bomba. E não é assim. A santificação traz consequências boas que a sua alma não sabe. E nós vamos ler aqui no texto 1 João 3. Abre aí, lá no finzinho da Bíblia, as últimas, um pouquinho antes do Apocalipse lá. 1 João 3. Há uma íntima conexão entre o pecado e a tristeza, e entre a santidade e a felicidade. Vocês sabiam? Existe uma conexão entre pecado e tristeza. Por mais que para nós pareça que o pecado só traz alegria, não é verdade? Mas existe uma conexão entre o pecado e a tristeza. Vocês lembram? Vamos lá, Adão tinha pecado antes de pecar? Não. Quando ele pecou, ele ficou feliz? Não. Ele foi se esconder com medo e preocupado do que Deus podia lhe fazer. Então, desde o início, o pecado não traz alegria. 1 João 3,19. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Isso se chama santidade. Nas casas dizem, chegado-vos é o reino do céu, arrependam-se. Essa é a pregação de 2020 anos. Agora, o que nós temos transformado a pregação? Naquilo que nos dá prazer, naquilo que nos deixa feliz, naquilo que nos deixa alegre. Mas irmãos, se eu for uma pessoa, pela graça de Deus, um pastor, que diga isso para vocês, vai chegar o dia do juízo. E a palavra fala que sobre aqueles que são mestres haverá duplo julgamento, um peso maior, e Deus vai requerer de mim, dizer, você falou para eles a verdade e anunciou que se arrependessem, ou falou palavras que afagavam o ego deles, porque agora tem 1000 indo para o inferno, se tivessem ouvido a verdade. Então, irmãos, essa palavra tem cortado o meu coração, cara. Dia 6 de janeiro eu estava deitado na cama lá na praia, um dia à noite, a Sara estava dormindo, o Miguel estava dormindo, eu estava lendo um trecho desse livro e eu fiz um pacto com Deus. Eu fiz um pacto meu com Deus. E eu estou tentando mudar algumas coisas na minha vida. Algumas coisas até conversei com a Sara. Agora nós encerramos a palavra. E a gente vem para a lição de casa. Para tudo isso aqui que eu falei, eu preciso da ajuda de vocês. Para que todo mundo faça? Não, para que vocês me ajudem a permanecer. Assim como eu quero ajudar vocês a permanecer. A Bíblia ensina sobre igreja sendo uma comunidade. Como igreja sendo uma comunhão. Se eu tiver que sustentar tudo que eu falei aqui sozinho, eu não vou conseguir.
Se você quiser sustentar tudo que foi dito aqui sozinho, você também não vai conseguir. Nós vamos precisar uns dos outros, porque a palavra fala, como ferro afia o ferro, assim o seu amigo afia o seu amigo. Então eu preciso, porque vão ter dias em que eu vou ter vontade de chutar tudo. Eu vou ter vontade de chutar tudo. Tem dias em que as minhas fraquezas, que nunca vão sair de mim e sempre vão me puxar para baixo, vão me puxar de um jeito terrível. E sabe quem vai poder me ajudar? Você. O dia que isso acontecer com você, sabe quem vai poder te ajudar? Além do Senhor, claro, eu. Então eu gostaria de deixar uma lição de casa para nós. Nós lemos um trecho aqui de Tiago, né? Tiago 2,17. E o mesmo Tiago, capítulo 5, versículo 16, ele fala assim: confessai os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros, para serdes curados. Se você precisa ser curado, nós falamos aqui, nós oramos aqui, tudo isso é real, é válido, sim. E nós estamos aprendendo mais uma engrenagem da Bíblia. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. A Bíblia está falando que se eu confessar o meu pecado para um irmão que eu conheço, que eu confio, e se eu confessar a minha fraqueza para ele e ele orar por mim, eu posso ser curado. É o que Tiago está falando. Não é se você fizer isso com um pastor que cura todo mundo, não é se você passar na roda dos 360 pastores, não é se você der o seu carro de oferta, não é se você pagar penitência, não é se você fizer um jejum de 10 dias, não. É se você se confessar para um irmão. Isso é santificação. É você pegar alguém que você conhece, que você confia. E isso eu queria deixar de verdade, gente. Ó, se for pra gente se juntar e ser uma igreja que só tem um nome diferente, que só bota umas luzes, que só não usa roupa social, que só... Aí não adianta, a gente para, não vai virar. Ou a gente aplica o que a gente está conhecendo e aprendendo, então não adianta, irmãos. Não adianta. Então nós vamos aplicar. Então essa semana eu gostaria, não vou obrigar ninguém, claro, mas eu gostaria muito que você escolhesse uma pessoa e assim, que não fosse eu só como figura de pastor. Se alguém quiser vir falar comigo, beleza. Mas eu queria que você escolhesse alguém da nossa comunidade. Sugestão, pessoa que não seja da sua família. Sugestão, que não seja cônjuge. Pessoa que você possa confessar. Você vai sentar diante de uma pessoa e você vai se confessar. Eu vou escolher uma pessoa para fazer isso também. Eu vou me expor. Você que escutou, toma cuidado, cara. Ninguém está brincando aqui de igreja. Não abra sua boca para o seu cônjuge nem para ninguém. Porque o que você está escutando não é para que você escute, é para que a outra pessoa fale. A cura não está em você escutar porque sua orelha é santa. Está no outro falar e se expor e confessar e falar: olha a miséria que eu sou, você pode orar por mim? Porque você também é uma miséria. Todos nós somos. E aí você vai ouvir essa pessoa. Talvez se vocês forem marcar um café, algum lugar que não dê para orar ali na hora, sei lá, não tem problema, você vai orar na sua casa. Mas você vai escolher um confidente e você vai abrir seu coração para ele. Você vai falar: cara, eu faço isso, isso, isso e isso. Se você, irmão, tem dificuldade de dar com a língua nos dentes, porque a palavra fala que o maior perigo que existe no homem é a língua. Então, quando a pessoa vier te procurar, você fala: irmão, eu preciso ser aperfeiçoado ainda. É melhor você não falar pra mim. Gente, eu tô falando sério. É um negócio sério. Nós vamos orar aqui, é um negócio de igreja. E se você abrir a sua boca, você vai se entender com Deus. Porque a pessoa que abriu o coração pra você, ela confiou em você. E você não olha a pessoa com olhos diferentes, porque talvez você não tenha o mesmo pecado, a mesma falha, a mesma dificuldade que ela, mas você tem tantas outras. Talvez você nem perceba, e essa pessoa já foi despertada pelo Espírito para perceber os erros que ela tem. Então eu gostaria muito que a gente vivesse isso aqui de verdade. Isso aqui é Bíblia. Nós vamos viver isso aqui. Então escolha alguém essa semana, marque um café e abra o seu coração. Se você tem receios, se você tem medos, vai ser tipo uma sessão.
a psicóloga está aqui, vai ser tipo uma sessão de terapia. E você vai ver, gente, faça esse esforço. E ó, se você é uma pessoa fechada, cara, se você tem aquele sentimento assim, eu preciso segurar o reggae, porque se eu afrouxar aqui, vai se perder tudo. Principalmente você, irmão, vai lá pra você ver. Você vai ver que, às vezes, enquanto você está falando, você mesmo está sendo curado. Enquanto você está colocando as suas dúvidas, a sua própria boca está trazendo as respostas. Vamos viver esse versículo aqui essa semana? Você que ouvir terá a responsabilidade de guardar segredo. Não abra nem para o seu cônjuge. A pessoa não está falando para que você tome ciência, ela está falando porque ela precisa falar para ser curada. E orem uns pelos outros. Talvez não no lugar em que forem conversar, mas em casa.